Irmãos, quero nesse momento convidar aqui à frente o pastor José da Penha. Ele é meu colega de seminário, fizemos juntos curso de teologia aqui no Crato e temos desenvolvido uma amizade já há algum tempo. Ele também, sua esposa Luane, junto com Vitória, e tem de fato abençoado as nossas vidas. Para mim é uma alegria, um privilégio, pastor, uma honra ter você conosco aqui nessa noite, nesse aniversário da Igreja Filadélfia. E tenho certeza que Deus vai usá-lo para abençoar nossos corações. Vamos fazer uma oração, colocando a vida do pastor diante do Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu suplico, eu clamo que o Senhor possa usá-lo com graça e com poder nessa noite. Abençoa o pastor José e que as suas palavras, seus gestos, as entonações, pensamentos, insights venham do teu Espírito aos nossos corações. É a nossa oração, certo de que o Senhor nos ouve e amará, abençoará a tua igreja. Em Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite. Agradeço ao pastor Leandro, ao pastor Romeu, à amada igreja, pelo convite, por estar aqui com os irmãos. É uma grande bênção poder compartilhar dessa celebração com a amada igreja e poder, assim, de alguma forma, contribuir, né, com esta celebração, nos trazendo à mente a Escritura, para que nós possamos, assim, fortalecer cada vez mais o nosso conhecimento dela e crescermos, né, como igreja, porque eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, para que assim venhamos a conduzir sempre a obra para a glória dele, né? E pensando sobre o tema, pensando sobre a ideia de desenvolvermos e falarmos sobre igreja viva, muito obrigado. Observando as cartas de Paulo, é sempre importante, a gente sempre vê destacando ali em Paulo a ideia da fé, da esperança e do amor. E é interessante observarmos como Paulo ele sempre destaca nas suas epístolas essas três características, esses três aspectos de modo bem peculiar em cada igreja. E nas igrejas a qual Paulo endereça, a qual ele escreve, né, as suas epístolas, ele sempre busca fortalecer naqueles irmãos justamente a fé deles, o amor, a esperança. Em algumas igrejas, talvez seja necessário, e como Paulo até faz com os Tessalonicenses, fortalecer o entendimento maior em relação à esperança. Em outras, ele busca justamente fazer com que aqueles irmãos desenvolvam mais firme o seu amor uns para com os outros, o seu amor para com Deus, como ele faz também com os irmãos lá em Coríntios. Mas é interessante percebermos que Paulo ele sempre parte do embasamento da fé que aqueles irmãos devem desenvolver. Até porque quando nós partimos do entendimento sobre a fé, é justamente o pressuposto inicial que nós temos que ter para sermos filhos de Deus e para assim então podermos participar do corpo de Cristo, participar da comunidade cristã. Nós precisamos de fé, até porque sem fé o justo ele assim não vive. Dessa forma, irmãos, eu quero refletir essa noite sobre a fé e perceber então como uma igreja viva ela se fundamenta justamente na fé. De modo que amanhã nós falaremos um pouco pela manhã sobre a esperança e à noite sobre o maior de todos, que é o amor. Vamos orar e pedir a direção do Senhor mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude esta noite para compreendermos a Tua palavra. Nos guia, ó Pai, de modo que através do Teu Santo Espírito nossos olhos sejam iluminados e assim venhamos a entender o que o Senhor tem para nós. De modo, ó Pai, que possamos sempre prosseguir firmes e assim, ó Deus, prosseguir sempre fundamentados na fé que a Tua palavra nos traz. Nós rogamos por isso em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes a palavra e a ideia de fé é usada no significado de termos a nossa confiança em Cristo. E outras vezes na Escritura, a ideia de fé está atrelada às verdades que nós cremos a respeito daquele em quem nós confiamos. Por um lado, é importante que nós venhamos a enfatizar que o cristianismo ele se firma justamente no nosso relacionamento com Jesus, no nosso viver com Jesus. Não é só um conjunto de ideias sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, até porque a razão pela qual nós somos salvos é o próprio Senhor Jesus. Ninguém vai ser salvo por crer simplesmente num conjunto de ideias, até porque o próprio diabo, ele crê nas grandes verdades, ele sabe, ele entende, mas ele não é salvo por isso. Nós precisamos enfatizar que se uma pessoa não tiver uma confiança viva, de vida, no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor,
nem mesmo toda a ortodoxia do mundo que ele tenha conduzirá ele ao céu. Mas se a nossa ênfase for somente no relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, de modo que nós não venhamos a enxergar as verdades essenciais da nossa fé cristã, nós cometemos também um grande erro. Porque existem verdades essenciais que estão na Bíblia sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, sobre o homem, sobre a igreja, que são imprescindíveis para nós como igreja. Se tais verdades elas são corrompidas ou são distorcidas, o resultado não é apenas ideias erradas, mas as vidas também irão ser aplicadas de modo errado. Dessa forma, a vida íntima de fé não é independente das afirmações doutrinárias da fé. Tanto que nós usamos até a declaração, a expressão, né? Essa é a nossa declaração de fé. Algo que expressa a nossa confiança naquelas verdades que nós assim cremos. Quando as doutrinas assim estão corrompidas, o coração também se encontra nesta condição. Desta forma, existe também, além da confiança em Cristo que nós devemos ter, que é o que marca a nossa fé, existe também este conjunto de doutrinas que deve ser preservado, que marca também aquilo que a Bíblia nos apresenta como a nossa fé. Pensando sobre isso, nós vamos encarar aqui nas cartas de Paulo às igrejas esta forte ênfase que ele traz no conteúdo doutrinário. Não apenas para defender as ideias, mas o apóstolo ele sempre traz à mente dos irmãos o cuidado que as igrejas deveriam ter com a doutrina, para que isso pudesse conduzir a igreja a ter uma maior confiança no Senhor Jesus Cristo, a ter um maior relacionamento íntimo com o próprio Senhor Jesus. A fé, ela nos é apresentada como um dom dado por Deus, mas também um ato voluntário que implica neste empenho de aceitarmos os conteúdos que estão revelados na Escritura, que exprimem para nós a vontade do Senhor Deus para a nossa vida. Nós podemos dizer, então, que esta visão que Paulo nos traz da fé expressa justamente esses aspectos do dom que nós recebemos de Deus, esses aspectos da vontade do que Deus quer para a nossa vida, que moldam justamente o nosso intelecto, a forma como nós conhecemos a Deus, conhecemos o Senhor Jesus, conhecemos a Escritura. Partindo desse entendimento sobre fé, então, irmãos, eu quero destacar esta noite 2 aspectos que são centrais, decorrentes da fé, que Paulo ele destaca como sendo essenciais para uma igreja viva, que são, assim, essenciais, marcas essenciais de uma igreja viva. Primeiramente, vamos lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nós devemos entender que a fé que justifica a igreja, a fé que nos justifica, a justificação através da fé. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Desde o início da sua carta aqui à igreja em Roma, Paulo ele estabelece que os irmãos, aqui aos irmãos que não era possível nós sermos salvos pelas nossas próprias obras, até por conta da nossa própria condição pecaminosa. Paulo ele deixa bem claro para aqueles irmãos que o justo ele vive pela fé. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E partindo disso, então, a partir do capítulo 3, Paulo, ele vai do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 3, ele vai expor justamente a nossa condição de pecador diante de Deus, que nos desqualifica como tendo condições de alcançarmos assim a salvação em Cristo Jesus. Assim, os irmãos ali daquela igreja, principalmente os irmãos judeus, eles não tinham como se gloriarem ou acharem que por seu amor, seu apego à lei de Deus, eles poderiam alcançar a salvação, porque a salvação era alcançada pela fé,
com base na fé, por graça de Deus, com os méritos na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Não se limitava apenas aos judeus, mas abrangia a todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, abrangendo aqui também os próprios gentios. Paulo, então, no capítulo 4, ele vai trazer o exemplo do próprio Abraão, que foi justificado pela fé antes da própria lei. A promessa aqui precedendo a lei. De modo que Paulo traz, olhe comigo aqui no capítulo 4, o versículo 16, esta aplicação, quando ele fala, essa é a razão porque provém da fé, porque segundo a graça, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Esta graça era alcançada por meio da fé. A salvação, a justificação em Cristo Jesus vinha por meio da fé e não por meras obras realizadas pelos homens. E esta fé é aquilo que nos salva, é aquilo que nos justifica diante de Deus. Essa, então, é a base doutrinária da fé que nos justifica. Ele fala no versículo 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi revelado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E é isso que nos justifica. É isso que nos declara justos diante de Deus. Essa justificação que nós obtivemos em Cristo Jesus diante do Senhor, que nos é dada por intermédio da fé, é a declaração que nós temos diante de Deus de que nós não seremos mais condenados pelos nossos pecados. É a imputação da obra de Cristo em nossas vidas, como ele fala, nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E assim então nos livrou, nos justificou de todas as nossas transgressões. Esta fé que nos justifica é um fundamento que nós devemos ter na nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. E é justamente através desta fé que nós nos reunimos como um corpo de Cristo, pessoas reunidas, justificadas pela fé em Cristo Jesus. E é interessante observarmos que Paulo, aqui, quando fala a estes irmãos, eles estavam justamente nesta disputa, da qual os judeus, muitas vezes querendo se vangloriar por causa da lei, queriam imputar diante dos gentios a submissão à lei, estava causando divisão e problemas dentro da igreja. E Paulo diz, olha, irmãos, vocês precisam entender o que significa a justificação pela fé, porque entendendo isso, nós vamos tirar de nós todos esses problemas, todas essas dificuldades, e vamos nos unir como um só corpo em Cristo Jesus. Desta forma, Paulo diz e traz no versículo 5 as consequências dessa justificação. Até porque, por meio da justificação pela fé, nós encontramos a paz com Deus. Nós encontramos a paz com o nosso Deus. Essa paz presente que nos é dada por Jesus Cristo. Nós não somos mais condenados à ira. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos declarados justos perante Ele. E essa paz é a bênção suprema da salvação que nos é dada em Cristo. Ora, se não existe mais nada que nos condene diante de Deus, se diante do Senhor Jesus Cristo, por causa da imputação da obra de Cristo em nossas vidas, nós somos livres dos nossos pecados, nós só temos a desfrutar da paz com Deus. E essa paz foi anunciada desde os tempos antigos pelos profetas, é a Shalom, que é derramada sobre o povo de Deus, que aqui é inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo e que nos é assegurada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como ele vai dizer no versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A ideia, como Paulo até já havia falado antes, é que a lei, e estar aprisionado ali a lei, iria suscitar a ira. A lei, ela manifesta e ela declara a nossa situação de pecado. Mas a fé, ela nos traz paz. A fé, ela nos traz consolo, segurança em Deus.
Ora, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, vamos olhar lá? Colossenses capítulo 1, versículos 20, 21 e 22. Colossenses capítulo 1, versículo 20, nos diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós éramos estranhos e inimigos a Deus. Mas através da paz que é alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do seu ministério de reconciliação, nós somos apresentados a Deus agora como amigos, como santos. E a palavra aqui, para mim, que é mais forte, é inculpáveis, irrepreensíveis. Você já imaginou isso? Você já avaliou a sua própria vida, a sua própria condição diante de Deus? Porque se nós olharmos para a nossa vida, e sendo bem sincero conosco mesmo, nós vamos saber, e nós temos que reconhecer, porque não existe outra solução, o quão pecadores nós somos, e o quanto distante nós estamos do padrão que Deus realmente quer para nós, como santos, como verdadeiramente filhos dele. Mas aí você olha que Jesus Cristo na cruz, através do seu sangue, da sua obra ali na cruz, ele então nos justifica diante de Deus. E agora Deus olha para nós e ele vê pessoas santas, pessoas inculpáveis, pessoas irrepreensíveis. É muita graça. Por que então nós não desfrutamos de paz com Deus diante dessa verdade? A ideia então é que, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus é muito maior do que qualquer tranquilidade que este mundo pode dar, porque nós sabemos que no mundo nós não enfrentamos tantas tranquilidades, tanta paz assim. Mas a paz com Deus é infinitamente superior porque ela é eterna. Ela não tem fim. Deus nos justifica pela fé. E nós temos paz com Ele por toda a eternidade. Nós nunca deixaremos de ser seus filhos. Nós nunca deixaremos de ser justificados diante dEle. Como igreja, então, nós devemos sempre lembrar que nós somos um povo salvo, um povo justificado para termos paz com Deus, para termos paz com o nosso Senhor. E lá, ainda, em Romanos capítulo 5, tratando já da justificação pela fé, Paulo diz àqueles irmãos também que, justificados pela fé, eles têm paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Justificados pela fé em Cristo, nós temos firmeza na graça de Deus. A justificação pela fé em Cristo nos traz firmeza na graça. O sentido aqui não é tanto de uma qualidade que Deus ele nos concede, mas é de uma posição que nós recebemos, que nós alcançamos em Deus. É como se, através da justificação pela fé, nós então entramos na esfera da graça. Nós agora participamos da graça. O crente justificado, ele possui uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica com Deus. Quando ele fala aqui a ideia de que nós temos igualmente acesso a esta graça na qual nós estamos firmes, ele traz aqui a ideia de uma corte, né? E nessa corte, então, para alguém entrar e falar com o imperador, com o rei, era necessário uma permissão que assim lhe fosse concedida para que essa pessoa pudesse adentrar ali. Mas a ideia que Paulo traz é que quando nós, então, nesta posição de justificados pela fé em Deus, assumimos assim esta posição, não é que nós temos acesso a Deus de modo periódico, quando assim nos é permitido. Mas a ideia é que nós temos o privilégio de viver dentro do próprio palácio, de conviver com o próprio rei. A nossa relação com Deus ela é algo contínuo, ela é algo seguro, é algo firme.
Nós não vivemos aqui perdendo ou ganhando o favor de Deus, mas nós sempre permanecemos dentro do seu favor. Por intermédio da justificação pela fé, nós temos igualmente acesso a esta graça, na qual nós estamos firmes. O Senhor, então, nos dá acesso aos seus palácios. E nós temos, então, a graça de estarmos firmes e sempre com Ele. Dessa forma, irmãos, não nos cabe a ideia de sermos um povo vacilante. Nós somos chamados a firmeza no Senhor, a constância. No capítulo 4, no versículo 16, Paulo ele até expressou isso, quando ele fala que é por esta razão que a fé provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Vem pela fé. Provém e segundo a graça, para que não vacile, porque se dependesse de nós, irmãos, estaríamos perdidos. Na primeira dificuldade, em que assim a nossa fé é testada, quando nós então nos colocamos na primeira tribulação, e se é que por algum momento nosso coração duvida, pronto, vacilaríamos na graça e perderíamos a fé. Que segurança é essa que teríamos baseada em nós mesmos? Mas o Senhor, então, nos dá essa segurança baseada na justificação pela fé, segundo a graça de Deus, nos dando firmeza, para que nós não sejamos um povo vacilante, mas para que nós venhamos a ser um povo firme, constante na graça de Deus, refletindo justamente a graça de Deus em nós. Já que a graça de Deus em nós é uma graça firme, constante e segura, a nossa fé para com Deus também assim vai ser. É isso que nós devemos buscar em nosso viver. Paulo diz aos irmãos, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nós temos acesso à graça na qual nós estamos firmes, mas justificados pela fé também, nós nos gloriamos nas tribulações, nós passamos pelas tribulações com perseverança. O versículo 3, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, justificados pela fé em Deus, nós temos perseverança nas tribulações, porque entendemos as tribulações como algo glorioso, que Deus assim nos faz e nos permite viver. Porque Deus nos declara justos em Cristo. Nós temos a certeza, na esperança da glória futura, que molda justamente a nossa forma de ver e enxergar as tribulações presentes. Essa gloriosa esperança nos faz justamente perseverar em meio às tribulações. Quantas são as dificuldades que nós enfrentamos como povo de Deus aqui na terra? São 15 anos desta igreja maravilhosa. Mas nesses 15 anos, quantas tribulações já foram enfrentadas? Quantas lutas já foram então travadas? Mas é por causa que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que nós temos paz com Deus, que nós estamos firmes na graça, que nós olhamos com glória para essas tribulações e perseveramos mesmo em meio a elas, porque sabemos que o sofrimento é o caminho que nos conduz à glória de Deus. Paulo nos ensina nesses versículos que a atitude que o cristão deve ter diante das tribulações deve ser uma atitude de glória, uma atitude de regozijo. Tanto que no versículo 11 ele diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Nós nos gloriamos em Deus por tudo isso que nós passamos, por causa do seu amor manifestado em nós. Paulo, ele nos ensina aqui que o caminho do sofrimento é um caminho também que passa pela experiência, que passa pela ideia da maturidade. Ele nos ensina que a partir do sofrimento, Deus produz em nossas vidas perseverança. Essa perseverança que é a capacidade de resistir às situações difíceis. Por sua vez, essa perseverança produz em nós experiência, que é a qualidade de uma pessoa que foi provada, que foi testada. Mas, finalmente, esta experiência nos leva à esperança, cuja base desta esperança é justamente o amor de Deus, que é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E esse amor é de tamanha qualidade, de tamanha natureza, que ele foi provado por meio da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Deus
prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo nós ainda estando na posição de pecadores. Desta forma, o amor de Deus nunca desiste de nós. Desta forma, temos esperança e nos gloriamos por enfrentar tribulações. Porque Deus estabelece aqui para os seus filhos um caminho para a maturidade cristã, onde nós devemos andar com Ele, nos gloriando mesmo em meio às dificuldades. E isso então fortalece cada vez mais a nossa esperança em Cristo. A aplicação de Paulo direta para essa ideia da justificação pela fé, que nos dá paz com Deus, da justificação pela fé, que nos faz, assim, nos gloriarmos nas tribulações, enfrentarmos com perseverança e termos firmeza na graça. No capítulo 6, Paulo diz que, por meio de tudo isso, o que nós devemos fazer? Nós não devemos viver em pecado, porque nós somos livres dele. Ora, desta forma, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Talvez alguns irmãos pensassem, já que nós estamos seguros em Cristo, temos firmeza de fé, né, temos paz com Deus, a nossa situação com Deus é tão boa, então eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque aí a graça de Deus vai só se manifestar ainda mais maior na minha vida, porque eu sendo tão pecador, Deus ainda permanece gracioso comigo. Aí Paulo diz, é claro que não, isso é loucura pensar dessa forma, é insano pensar dessa forma. Como é que nós vamos viver no pecado, nós que dele já fomos livres? A igreja viva é uma igreja que é justificada pela fé, que desfruta paz com Deus, que desfruta de uma firmeza na graça, que persevera com glória em meio às tribulações, sempre então fugindo das tentações do pecado, lutando contra o pecado, para que assim possa ser manifestação vívida da graça de Deus para este mundo. Irmãos, nós vimos então aqui que a fé, um aspecto, né, da fé de uma igreja viva, é que ela entende que ela é justificada em Cristo Jesus. Mas também, eu vejo que isso se manifesta de modo bem mais prático através da verdade da união, né? Quando nós olhamos para a fé como aquilo que une a igreja. E para isso eu quero ir com os irmãos para Gálatas. Vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. É bem evidente e bem claro em Paulo, em quase todas as suas epístolas, a justificação pela fé em Cristo Jesus. O capítulo 5 de Romanos nos ensina de modo mais direto, né, como essa justificação se expressa em nós, as consequências dela em nós, como nós vimos a paz com Deus, a firmeza na graça, perseverança com glória em meio às tribulações, que nos conduz a um viver de abandono de pecado, né, porque nós reconhecemos que nós somos livres dele. Mas eu vejo que, de modo mais direto, em uma expressão mais vívida de comunidade, de igreja, essa fé que nos justifica, ela se manifesta através de um povo unido, de um povo que entende que a fé une a igreja. A igreja da Galácia aqui, ela estava enfrentando justamente problemas de dificuldades em relação à união entre os irmãos. Principalmente, como eu havia falado, algo que também enfrentava ali os irmãos, a igreja em Roma, mas aqui era bem mais forte, né? Essa relação entre os judeus e os gentios. Havia grande dificuldade ali, porque eram duas mentalidades totalmente diferentes. Os judeus que vinham ali justamente do judaísmo, com base na lei, nesse entendimento, né, de ser o povo de Deus. E a partir então de agora, ter que aceitar dentro do seu próprio corpo pessoas totalmente diferentes, com outra mentalidade, com outra formação de vida, com outras culturas. Pessoas que vinham e adentravam e participavam todos juntos. Agora, não mais só os judeus como povo de Deus, mas os gentios também ali participando juntamente com eles. E olha, que eram pessoas que não eram circuncidadas, né? Pessoas que também não tinham tantas restrições alimentares como os judeus tinham, por causa das leis relacionadas a isso. E tudo isso estava causando uma confusão ali naquele início da igreja, e uma confusão ali um pouco na mentalidade dos irmãos, até mesmo dos apóstolos, como Paulo exorta o próprio Pedro aqui no capítulo 2, de modo que estava tendo rixas, né? E havia desunião, uns sem querer aceitar os outros, e essas dificuldades. E Paulo até vai dizer que era como se os irmãos estivessem se devorando uns aos outros ali. E nesta condição,
Paulo, ele mostra para aqueles irmãos que eles precisavam estar firmes nesta ideia e neste entendimento da fé, para que eles pudessem desenvolver firmes a sua união. Para que esses irmãos pudessem se unir, Paulo ele via a grande carência que havia ali de um entendimento correto da doutrina, do ensino, da verdadeira fé que foi apresentada pelo Senhor Jesus, recebida pelos apóstolos e ensinada ali aos irmãos. Para isso, então, ele expõe para aqueles irmãos o ensino da salvação pela fé e não pela lei, visando justamente a unidade entre eles. De modo que Paulo mostra que a verdadeira fé vai produzir a união da igreja. E essa união ela se expressa de algumas formas, né? Aqui no capítulo 2, inicialmente, Paulo nos mostra que esta fé que nos une, ela se manifesta primeiramente como a base de todas as coisas, né? Na nossa união com o próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 15, ele diz, capítulo 2 de Gálatas, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de Cristo ser ministro de pecadores? Claro que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Era necessário que aqueles irmãos entendessem que eles estavam unidos a Cristo, justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Eles então se encontravam numa posição de união com Cristo Jesus, de modo que isso moldava o viver deles. Ora, não eram mais eles que viviam, mas Cristo que vivia em cada um deles. E aqui Paulo expressa isso através do seu próprio exemplo e do seu próprio testemunho. Ora, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora de Cristo em mim, eu vivo pela fé. Eu exerço ele pela fé no Filho de Deus. Paulo, então, demonstra isso em argumentos aqui até semelhantes ao lado de Romanos, mas aqui o alvo dele é levar justamente esses irmãos a amarem uns aos outros, independente da nacionalidade, da raça, da etnia de cada um deles. A igreja aqui ela deveria ser unida, antes de tudo, por entender que cada um deles ali estava unido a Cristo. Eu estou unido a Cristo, Cristo vive em mim, Cristo vive no meu irmão. Todos nós, então, estamos unidos a Cristo como um corpo. Todos nós nos encontramos nesta mesma posição. Então eu não sou maior que o meu irmão também não é maior do que eu. Desta forma, assim como eu fui salvo por graça e assim como o Senhor atua na minha vida, eu devo amar o meu irmão, porque eu sei que o Senhor também salvou a vida dele por graça e o Senhor também atua na vida dele. Todos nós nos encontramos nesta mesma posição diante de Cristo Jesus, unidos diante dele. E Paulo aqui, então, mostra, através deste exemplo, do testemunho que ele traz da vida, esta verdade para aqueles irmãos. Tanto que no capítulo 3 ele começa justamente a trazer diversas e sérias exortações para eles sobre isso. Ora, porque por acaso vocês estão insensatos, vocês não estão entendendo, vocês não foram salvos por obras da lei, vocês também não foram salvos simplesmente pelas crenças que vocês trouxeram do mundo e aqui vocês querem integrar. Não, vocês são salvos pela fé, pela pregação da fé em Cristo Jesus. Assim como foi com Abraão, assim também é com cada um de vocês, salvos pela fé. E esta fé nos conduz a uma união vívida com o Senhor Jesus Cristo. De modo que essa união com o Senhor Jesus Cristo deve ser expressa também numa união uns para com os outros. Porque, como eu havia falado, todos nós acabamos de desfrutar da mesma posição em Cristo Jesus. No capítulo 4 de Gálatas, você pode até virar aí a página,
no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, Paulo ele até vai declarar esta verdade, que em Cristo Jesus agora, porque nós somos salvos por meio da fé, todos nós somos filhos dele. Todos nós fomos adotados por Cristo Jesus, todos nós somos salvos por Cristo Jesus, e no coração de todos nós, como filhos de Deus, está o Espírito Santo a nos guiar e a nos conduzir. A união com Cristo deve conduzir, então, a igreja a se unir uns com os outros. Paulo, então, declara isso para aqueles irmãos, e ele mostra aqui que todos, como filhos de Deus, faz com que assim todos sejam irmãos uns dos outros. E como irmãos uns dos outros, nós participamos assim da mesma família. A fé que nos une nos faz ser uma família em Cristo Jesus, todos como filhos de Deus. De modo que no versículo 6 do capítulo 5, ele exorta os irmãos, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E estes irmãos, então, são convocados a amarem uns aos outros, a estarem unidos e a deixarem de se devorar uns aos outros, mas antes a desenvolverem dentro da igreja, uns com os outros, os frutos do Espírito. E assim, então, crescerem mutuamente em amor. Como ele vai falar no capítulo 5, do versículo 13 em diante, né? Dizendo para aqueles irmãos, amem uns aos outros. Não se devorem, não se mordam, né? Não se destruam, não se provoquem com inveja, não se vangloriem uns dos outros, mas amem uns aos outros. Desenvolvam os frutos do Espírito. Como no capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer, levem as cargas uns dos outros. E aí sim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Assim, irmãos, a nossa fé que nos justifica diante de Deus, que nos faz ser um povo salvo, firmado na graça, que tem paz com Deus, que nos faz ser um povo que enfrenta as tribulações com perseverança, porque nós estamos então salvos em Cristo Jesus. Esta fé também nos une como filhos de Deus, porque todos nós então, unidos a Cristo, fomos adotados por Deus como seus filhos. Assim, não deve haver entre nós desunião, falta de amor, provocações, inveja, mas deve haver entre nós justamente esta unidade. E é justamente através dessa unidade que Paulo também continua a ensinar agora os irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 4. Você pode ler, pode ir até lá comigo? Éfeso capítulo 4. Efésios capítulo 4. Que Paulo vai justamente mostrar para aqueles irmãos que esta fé que nos une a Cristo, que nos une uns aos outros, deve ser uma fé que nos leva e nos conduz à maturidade, que conduz a igreja a crescer e a amadurecer, a estar unida em maturidade de conhecimento da palavra e em maturidade de relacionamento uns com os outros. Leia comigo no capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia que induzem ao erro. Aqui, então, é interessante observarmos isso, Paulo aplicando justamente à igreja, porque na igreja, esse ministério da união em Cristo, ele se mostra justamente na encarnação que nós temos uns com os outros. Aqui, de modo que Deus distribui dentre a igreja dons, e é interessante que Paulo aqui destaca justamente os dons que estão relacionados a esta ideia de ensinar, de pregar uns aos outros. E aqui, então, quando ele fala destes dons, ele diz que esses dons eles devem ser usados para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam servir à igreja, para que os santos possam, assim, ser edificados, edificar o corpo de Cristo. E qual é o propósito final de tudo isso? Que todos nós venhamos a chegar à unidade
da fé. A unidade da fé. Dessa forma, quando nós estamos unidos como um corpo, tendo unidade de fé, isso significa que nós estamos desenvolvendo a maturidade como crentes no Senhor Jesus. A maturidade como igreja. Porque ele diz que esta unidade da fé, ela se manifesta pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, aqui é a ideia que demonstra a maturidade. Nós então estamos crescendo, estamos amadurecendo. Estamos chegando justamente à estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso então se destaca como um processo para a maturidade doutrinária, que conduz justamente à firmeza do corpo de Cristo. Algo que se destaca aqui, irmãos, e que eu acho interessante, é que Paulo ele não está falando que essa maturidade doutrinária, esta maturidade de ensino, que não nos faz ser como os meninos, mas nos faz ser como perfeitos varões, não nos faz ser como crianças, mas como homens feitos, como ele está dizendo aqui, que nos conduz à estatura de Cristo, não é algo que pertence simplesmente a esses que têm esses dons, né? Aos profetas, aos evangelistas, aos pastores e mestres. Mas ele está dizendo que esta perfeita varonilidade, esta unidade da fé, é algo que se manifesta em todo o corpo. Toda a igreja amadurece, toda a igreja desenvolve, toda a igreja então cresce em maturidade por meio deste desenvolvimento do aperfeiçoamento dos santos, do serviço, da edificação do corpo. A ideia, nós podemos pensar aqui para nós, é como nós temos contribuído para que a nossa igreja amadureça. Como nós temos contribuído para que nós venhamos a alcançar a unidade da fé. Como nós temos contribuído, então, para que nós venhamos a manifestar esta unidade da fé de modo vívido em nosso meio. Assim, irmãos, nós precisamos entender que uma igreja viva é uma igreja que se fundamenta na fé em Cristo Jesus. E esta fé, nós devemos saber que ela nos justifica, e porque essa fé nos justifica, nós temos paz com Deus. Porque essa fé nos justifica, nós somos firmes na graça de Deus. Porque essa fé nos justifica, nós, então, enfrentamos as tribulações com perseverança, porque nós nos gloriamos na esperança de Cristo Jesus. Mas também esta fé que fundamenta o nosso ministério aqui é uma fé que nos leva à unidade, que parte justamente da nossa união com Cristo, mas que se manifesta de modo vívido neste corpo, por meio da união entre os irmãos. Porque nós amamos uns aos outros, porque nós servimos uns aos outros, porque eu desenvolvo os frutos do Espírito no meio desta comunidade, porque também eu desenvolvo a minha maturidade cristã aqui. Eu cresço, eu aprendo das Escrituras, eu desenvolvo ainda mais o meu entendimento para que eu possa ter solidez e firmeza e não seja como um menino levado de um lado para outro, mas me apresente maduro diante de Deus. É aqui que nós desenvolvemos isso. É aqui que nós fortalecemos esta fé que o Senhor Jesus Cristo então nos deu e que a nós nos fez confiada e então nos é confiada também para transmitir a outros. Dessa forma, irmãos, nós devemos sempre lembrar que viver a fé é o melhor argumento que os crentes vão ter em favor da fé. Você pode muito bem vencer alguma disputa com o seu entendimento, mas você pode perder com a sua vida. Devemos sempre cuidar do nosso testemunho e da vívida fé que nós transmitimos através dele, mas sem nunca esquecer que nós precisamos também desenvolver o nosso conhecimento da palavra e a nossa verdadeira fé em maturidade através disso. Uma igreja viva precisa desenvolver uma fé sólida e operante que manifesta a sua justificação em Cristo e a sua união com Ele e uns com os outros, e assim conduz todo o corpo à maturidade cristã. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por este tempo, por podermos observar na Tua palavra e aprender através dela. Agradecemos a Deus pelo apóstolo Paulo e pela forma como ele nos ensina aqui na Escritura a desenvolvermos uma fé operante. Nos ajuda, ó Deus, a, como igreja, buscarmos verdadeiramente cada vez mais entender a nossa posição diante do Senhor como justificados diante de Ti. De modo, ó Deus, que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, crescer cada vez mais
E assim, ó Deus, fortalecer a nossa confiança no Senhor, através de um vívido entendimento da Tua palavra, ó Deus. De modo, ó Pai, que isso se manifeste em nosso meio através da união que nós temos uns para com os outros, do amor que nós desenvolvemos entre irmãos. E assim, ó Pai, da minha preocupação, do meu desejo de fazer com que o meu irmão cresça, com que o meu irmão amadureça, assim como eu também tenho crescido e tenho amadurecido. Nos ajuda, ó Deus, de modo que nós venhamos a ser reconhecidos como um povo que tem fé em Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra. E convido você a continuarmos aprendendo destes fundamentos amanhã de manhã às 9 horas e também à noite às 6h30. Vamos, quem possa ficar em pé, vamos ao Senhor com mais um cântico que fala sobre avivamento, que fala sobre despertamento para uma fé sincera e verdadeira.